Cara, se olha num dia, o Bitcoin tá quase 60 mil dólares, no outro caiu para 30 mil dólares. Tá uma loucura e eu acho que o que os primos mais perguntam, uma das coisas que os primos mais perguntam é sobre Bitcoin, né? Então eu decidi fazer um vídeo simples, pontual, objetivo, sobre 5 motivos que me fazem querer ter Bitcoin na carteira e talvez convençam você também. Antes de a gente começar, um pedido, um request muito simples para você, que é o seguinte: estamos fazendo um vídeo Bitcoin que vocês me pediram. Logo, eu estou pedindo para você, o Kaique está pedindo para você, o Gui está pedindo para você, o Gui está pedindo para você. Curtiu o vídeo? Curtiu o vídeo, perfeito? Então clica no botão de curtir, é simples, a gente faz uma troca muito maneira aqui. E no final das contas, quem sai ganhando com isso? Eu ou você? Nenhum de nós, o Brasil, porque quanto mais curtidas, mais pessoas receberão esse conteúdo maravilhoso e mais pessoas farão parte dessa comunidade dos investidores que amam criptomoedas. Primeiro ponto, que serve como motivo para você comprar Bitcoin, né? Um ponto positivo. O primeiro ponto é que é democrático. Mas o que eu quero dizer por é democrático? Bom, dentro de considerar o Bitcoin algo democrático, existem 4 pilares. O primeiro deles é porque ele é acessível, ou seja, qualquer um pode comprar Bitcoin, né? Ou qualquer criptomoeda, né? O que eu estou falando aqui se aplica a quase qualquer criptomoeda. Então imagina, você pode comprar Bitcoin com muito pouquinho, porque os Bitcoins eles são divisíveis até a 8ª casa decimal. Então é acessível com pouco dinheiro. Segundo ponto, e talvez um dos principais, o Bitcoin é seu. E aí a gente acha, mas eu tenho dinheiro, ele é meu. Ah, beleza, mas e no confisco do Collor? E em uma guerra? E, sei lá, em uma ocasião muito extrema? Não é tão seu assim. Porque o Bitcoin ele é seu. Então, para alguém arrancar de você, vai ter que arrancar a força e mesmo assim você ainda vai ter que passar alguns dados para ele conseguir acessar isso daqui. Então, é seu. Isso aqui é um dos argumentos mais poderosos do Bitcoin. Terceiro pilar, ele pode ser comprado e pode ser vendido. Ele pode ser transacionado a qualquer hora, porque todo o sistema de blockchain ele funciona através de um sistema descentralizado. É sábado, é domingo, é feriado, é Natal, é Ano Novo. Você pode transacionar seu Bitcoin a qualquer momento. E o quarto ponto é que tem alguns prós e contras, né? Mas é que basicamente você pode se expor ao Bitcoin de várias formas. Você pode comprar um ETF, né? Você pode comprar um fundo de cripto, você pode comprar diretamente por uma exchange de criptomoedas. O fato é, se você compra um ETF, alguma coisa assim, você perde muito do lado positivo de comprar no Bitcoin diretamente. Mas por outro lado, também é uma forma de trazer mais gente para esse mercado, as pessoas se exporem a esse novo, entre aspas, ativo, né? Conhecer um pouquinho mais do mercado. Segundo motivo, é porque comprar Bitcoin é um exercício de humildade e de auto-perdão. Por que isso aqui? Porque, putz, ninguém consegue prever o futuro, né? O futuro, ele carrega um risco invisível de acontecer tantas coisas diferenciadas que mesmo a gente achando que a gente está preparado para ele, a gente pode ser pego de surpresa. Então, história rápida aqui, tinha um ilusionista chamado Houdini. Ele tinha um truque, né, um número em que ele fazia assim e tomava um soco na barriga, né? O pessoal batia com um pau na barriga dele e ele não sentia nada, né? Terminou o show, foram 3 fãs pro camarim do Houdini e aí questionaram: Houdini, você consegue mesmo tomar soco na barriga? Ele falou: claro. E nisso eles foram e deram um soco muito forte na barriga do Houdini e aí ele teve um problema, rompeu um negócio aqui dentro, apêndice, sei lá. Ele morreu um tempo depois por causa disso. Mesmo o Houdini que aguentava qualquer soco na barriga. Então, mesmo estando preparado, ainda assim ele tomou esse soco. Então, não importa o quanto você está preparado, vai acontecer muita coisa na sua vida que é invisível, riscos invisíveis, né? E com o Bitcoin é a mesma coisa. Bom, quem acreditava que ia chegar no preço que chegou? E quem sabe até que preço vai chegar? Aliás, e se ele for para zero e não valer nada? Então ninguém sabe. E como não sabemos, a gente precisa ter humildade perante essa grande incerteza de o Bitcoin poder subir muito ou valer zero. E por outro lado, o auto-perdão, porque às vezes você pode comprar um Bitcoin, ele cair demais, você perder dinheiro, mas você deve se perdoar, porque é o preço, né, de você se expor a algo convexo. Você pode ganhar muito ou você pode perder um pouco, que seria o capital que você colocou. E se alocado com certo limite, você vai correr muito menos risco do que você pode ganhar. Terceiro motivo, há um fim no Bitcoin. Se você olhar para esse gráfico, você vai ver basicamente a moeda em circulação ao redor do mundo. E você vai perceber que ele cresceu muito num passado recente. Então, mais de 20% do dólar em circulação em toda a história da humanidade foi impresso agora, depois do Covid. Então não tem limite do quanto o governo pode imprimir moeda. Por outro lado, o Bitcoin tem um fim. O fim dele, o fim do BTC, está em 21 milhões de Bitcoins. Depois disso, não dá
para imprimir mais Bitcoin ou para minerar mais Bitcoin. E como existe esse limite, como existe essa escassez, isso daqui faz o seguinte, né? Tem uma porta de entrada que não muda o tamanho, tem um público que cada vez mais tem conhecimento, né, do Bitcoin, tem mais medo de ver isso daqui subindo e você não participar, tem mais medo do Bitcoin virar, né, uma moeda e as pessoas começarem a utilizá-lo cada vez mais, tem mais medo do Bitcoin virar uma reserva de valor reconhecida, né, por todos. Então a portinha é pequena e o número de pessoas não para de aumentar. É o poder da escassez. A escassez é algo muito forte quando a gente fala de preço, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma fita lacrada do Pokémon de 1998. É muito difícil, não dá para fazer outra dessa. Ela tá lacrada, né? Ela vale muito. Você pesquisar no eBay, você vai achar preços que variam de 10 mil a 30 mil dólares. Se você for olhar para vinho, por que vinho aumenta tanto de preço, né? Porque se você tem uma safra com 1000 garrafas de vinho, daqui a um ano, o que vai acontecer? Vai ter menos vinho, porque tomaram vinho. Vai ter 900 vinhos. No outro ano tem 800 vinhos, depois não sei o que lá, chega uma hora que não tem mais vinho. Qual que é o valor de algo que é impossível de ser duplicado, é algo único, né? É uma obra de arte praticamente. Isso daqui é muito escasso. Quarto grande motivo, por causa da convexidade. Para mim, o grande sucesso dos investimentos, ele vem de duas coisas. Ele vem de você ser convexo, né? O que é convexo? É você simplesmente se expor a situações que você pode ganhar muito mais do que perder. Então, quando eu compro uma ação, eu posso ganhar muito dinheiro, ou essa ação pode valer zero. Quando eu leio um livro, eu posso perder o dinheiro que eu investi comprando livro, ou eu posso aprender algo que pode mudar a minha vida. E tem tantos outros exemplos na nossa vida, como a própria Finclass, by the way. Você investe um valor, você pode ter gasto esse dinheiro e não gostado, ou aprender algo que mude completamente a vida sua, dos seus herdeiros, de todo mundo ao seu redor. E Bitcoin é convexo, porque você pode perder o que você aplicou, caso ninguém mais veja valor no Bitcoin, o que é difícil, porque se muitas pessoas começam a não enxergar mais valor no Bitcoin, bom, se o Bitcoin valer 1 centavo, eu vou comprar. Mas se eu comprei a 1 centavo, tem alguém que comprei a 2. Então, qual que é o ponto aqui, né? Quanto menor o preço, mais gente tende a olhar e falar, porra, peraí, vale mais do que 0 centavos isso daqui. Então você acaba tendo um equilíbrio de preços. Mas convexidade é isso. Se você puder ganhar muito, sei lá o que vai acontecer com o Bitcoin. Pode valer milhões, ou pode não valer nada. Qual que é o ponto aqui? Independente do que acontecer, se na minha vida eu tomar várias decisões como essa, que eu posso ganhar muito e perder algo limitado, eu tendo a, em poucos acertos, multiplicar muito o meu patrimônio. E em quinto lugar, e uma das coisas mais interessantes, é que existem grandes investidores de olho no Bitcoin. O Howard Marks, ele diz que o mercado é um concurso de popularidade, né? Então o que é mais popular tem mais interesse, tem mais atenção, logo os preços costumam estar mais altos. Então o interesse das pessoas, o interesse dos players acaba fazendo o preço dos ativos crescer, porque você tem mais fluxo vindo. Até que isso aqui fica tão popular que a assimetria é negativa. Ou seja, todo mundo já tem, agora o que pode acontecer é todo mundo vender. Não tem mais ninguém para comprar, o que não é o caso do Bitcoin, que boa parte da população não tem e muitas pessoas nem sabem o que é ainda o Bitcoin. Mas, vamos lá, Robert Kiyosaki, ele diz: estou comprando o máximo de Bitcoin que posso, a economia está ferrada. Se você quiser apostar contra o dólar, invista em Bitcoin. Aí você tem o Ray Dalio. Ele acredita que existe uma boa probabilidade que governos proíbam o Bitcoin. Ele também disse que o maior risco do Bitcoin é o seu sucesso, olha que louco, e que prefere investir em Bitcoin ao invés de investir em títulos públicos. Bill Gates diz: Bitcoin é empolgante, porque mostra o quão barato ele pode ser. O Bitcoin é ainda melhor do que moeda corrente, né? Melhor do que moeda corrente, muito por conta de não existir a necessidade de tê-la fisicamente no mesmo lugar, e em relação às grandes transações, moedas comuns são inconvenientes. Só que você tem algumas opiniões contrárias ao Bitcoin, inclusive de grandes investidores. Por exemplo, Warren Buffett. Em 2018 ele disse que o Bitcoin era uma miragem e não uma moeda. O bilionário chegou a dizer que o Bitcoin era veneno de rato. Olha só. O Barsi: eu não invisto num lugar em que não há fundamentos. O Bitcoin é uma estrutura sem fundamentos. O Barsi ainda criticou o fato de alguém investir na criptomoeda sem saber o que ela representa, qual o estilo e as garantias para o investidor. O Bitcoin não existe. Ele é um fantasma que está assombrando os gananciosos. E um outro foi o Charlie Munger, né, que falou pra caramba do Bitcoin recentemente. E ele disse: o Bitcoin é uma bolha louca, além de ser uma má ideia que atrai as pessoas para o conceito de riqueza fácil, sem muita visão de longo prazo ou um trabalho sério que leve a isso. Essa é a última coisa na Terra que as pessoas deveriam pensar a respeito. Existem muitas coisas que não vão funcionar para você. Descubra o que são elas e as evite o máximo que puder. Nesse sentido, uma delas é o Bitcoin. É uma insanidade total. Olha que bizarro. Então você teve as positivas, negativas de grandes investidores, mas
Mas o fato é, muita gente falando sobre isso e muitos interessados. E o investidor que não se interessa, ele não compra. O investidor que se interessa, ele compra. Ou seja, a gente só tem um fluxo positivo aqui. O que pode acontecer e vem acontecendo cada vez mais são grandes investidores se interessando, né? E aí uma opinião em aberto é do nosso queridíssimo Howard Marks. Tá? Mas com um viés aqui. Ele disse, de início, o Marx ele tinha desdenhado um pouquinho do Bitcoin por não ter valor intrínseco, né, segundo ele, mas isso não é um contratempo agora. Ele disse assim, a demanda está crescendo. Então o Howard Marks está de olho nisso também. Aliás, Howard Marks que acabou de soltar uma FinClass, uma FinClass incrível que nunca existiu no Brasil, tá? Um link aqui na descrição para você assistir a FinClass do Howard Marks, tá bom? Pelo nosso aplicativo! Pelo nosso aplicativo, by the way, ou seja, você pode entrar agora na App Store ou na Google, escreva FinClass Grupo Primo e você vai encontrar nosso app. E você pode inclusive ter um trial de 7 dias para você experimentar todo o conteúdo, espero que você goste muito. Mas e aí, me conta, você tem Bitcoin? Sim ou não? É só isso que eu quero que você me responda. Deixa no comentário, tenho Bitcoin ou não tenho Bitcoin? Só isso. Grande abraço para você no nosso próximo vídeo e tchau.